Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre o programa Sócio Torcedor do Operário. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o diretor do Operário Ferroviário Esporte Clube, o OFEC, Fantasma de Vila Oficinas, Joelcio de Miranda. Senhor Joelcio, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Como eu tenho dito em todos os programas que eu participo, através da oportunidade que vocês nos dão, que o programa Sócio Torcedor também cresce, né? A oportunidade que a gente tem de falar um pouco do programa do Sócio Torcedor, tirar as dúvidas para o telespectador que ainda não conhece direito o programa, tudo isso faz com que a gente consiga alavancar cada vez mais o nosso programa do Sócio Fantasma da Vida. Obrigado novamente pela sua presença e obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Fique com a gente, porque afinal de contas, o Operário é uma paixão que nós cultivamos em Ponta Grossa há 105 anos. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o programa Sócio Torcedor do Operário. Comigo no estúdio está o diretor do Fantasma de Vila Oficinas, Joelcio de Miranda. Senhor Joelcio, eu gostaria de começar pelo básico. Quais são as opções de sócio torcedor que o Operário oferece para a sua torcida? Hoje o Operário tem 6 opções de sócio torcedor. As 3 que o Operário já disponibiliza aí há alguns anos, o sócio diamante, que é o sócio que fica na parte coberta do estádio, no valor de R$ 120. O sócio ouro, que fica atrás dos bancos de reservas, aquelas cadeiras plásticas, onde o valor é R$ 80. E o sócio prata, que é no restante do estádio, arquibancada descoberta, que é R$ 40. Em novembro do ano passado, nós lançamos mais 3 planos para o sócio Fantasma da Vila, que é o sócio feminino, que também contempla o sócio diamante, um diamante feminino, que, como eu falei, é 120, pro feminino é 70. O sócio ouro, que normalmente é 80, pro feminino é 50. E o sócio prata, que é 40, e pro feminino sai por 30. Lançamos também o sócio kids, que é para criança de 0 a 12 anos, então de 0 a 3 anos de idade, ele paga somente o custo da carteirinha, que é R$ 10, não paga mais nada. De 3 anos e 1 dia até 12 anos, ele vai pagar R$ 10 por mês, sendo que o sócio Kids tem direito a entrar com os jogadores do Operário dentro de campo nos dias de jogos do Operário dentro do Germano Krieger. E temos também o sócio família, né, que contempla a parte de um sócio diamante no valor de 120 e pode ser associado a esse programa do sócio família o cônjuge, filho de maior, filho de menor e os seus pais, ou seja, cônjuge, ascendentes e descendentes. Para ter uma média de valor, você pegar o sócio principal com um filho de maior, um filho de menor e o cônjuge, sai por R$ 270, que dividido por 4 pessoas sai na média de R$ 67,50. Ou seja, ele vai ficar alocado em um espaço onde o sócio normalmente paga 120, ele vai pagar praticamente metade do preço, R$ 67,50. Então, ou seja, categorias de sócio aí que cabem no bolso de toda a população de Ponta Grossa. É isso que me chamou a atenção. Vocês tiveram uma preocupação muito grande, eu gostaria de explorar um pouquinho isso. Em primeiro lugar, em trazer a mulher para o estádio, né? Existem muitos esquetes cômicos, por exemplo, onde mostram o homem, geralmente disputando a TV com a mulher para que ele possa assistir uma partida de futebol. Mas o fato é que muitas mulheres também gostam de futebol. Ou se não gostam, pelo menos gostam de acompanhar o marido. Assim como o marido acompanha também alguns programas que não são necessariamente os favoritos dele. Por exemplo, comprar sapatos para a esposa, né? Normalmente o marido acaba ficando do lado de fora da loja esperando a esposa, ou do lado de dentro fingindo que tem um pouco de interesse. Mas deixando a piada de lado, o fato é que atrair a mulher para o estádio, e principalmente aquela que gosta realmente de futebol, é uma alternativa interessante. Como que o público masculino tem recebido essa iniciativa? Da melhor forma possível, né? Então, eu assumi o programa do sócio torcedor em novembro do ano passado.
e antes de assumir o programa do sócio torcedor, então eu acompanhei todos os jogos do Operário, no ano passado na segunda divisão e depois na quarta divisão do Brasileiro. E o que me chamou muito a atenção foi justamente as 3 categorias, por isso nós lançamos as 3 novas categorias. O número de crianças no estádio, o número de mulheres e a quantidade de famílias que iam ao estádio. Ou seja, o Germano Krieger deixou de ser aquele ambiente predominantemente masculino, né, onde só o homem vai lá assistir o jogo, vai gritar, vai falar palavrão, vai torcer. Não, passou a ser um local de lazer para a família pontagrossense. E quando o Álvaro me convidou para assumir o programa do sócio torcedor, eu falei que nós não poderíamos perder essa oportunidade de incrementar o programa do sócio torcedor e de fazer com que essas pessoas que frequentavam, talvez muitas pela primeira vez no estádio Germano Krieger, passassem a ter uma oportunidade e uma categoria de sócio direcionado para elas, e fazendo com que a gente pudesse reter essas pessoas no estádio. A intenção é de que, seja no meio de semana quando tiver jogo, ou no final de semana, o Germano Krieger seja um espaço de lazer para criança, para mulher, para família, né? Não só o shopping, o parque ambiental da nossa cidade, domingo que tradicionalmente é dia de visitar familiares, então que seja o Germano Krieger no ponto de encontro. Foi pensando nisso que nós lançamos essas 3 categorias. E o resultado tem sido muito satisfatório. Nós conseguimos aumentar, através do sócio feminino, conseguimos incrementar mais de 200 mulheres no programa do sócio torcedor. Que bom. O sócio Kids, nós estamos hoje com mais de 130 crianças. Então, para você ter um parâmetro, aí se juntar sócio Kids e sócio família, dá em torno de 350 pessoas. O Londrina, né, com a cidade em torno de 700 mil habitantes, o Londrina que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, que disputa a Série A do Paranaense para a gente todos os anos, que disputa a Copa do Brasil para a gente todos os anos, tem 700 sócios torcedores. Ou seja, se pegar somente as mulheres, o sócio feminino mulher, o sócio feminino das 3 categorias, e o sócio Kids, dá 50% do que o Londrina tem de sócio torcedor. Né? E isso num espaço de 4 meses que nós lançamos o programa do sócio torcedor. Você veja o quanto tem para crescer ainda essas 2 categorias. E o sócio família é a mesma coisa. Né? Então, sendo muito bem aceito, então chega no domingo, vai o pai, vai a mãe, vai o avô, vai a avó assistir os Jogos Operários. Esse era o nosso intuito, esse era o nosso objetivo e, graças a Deus, os resultados estão acontecendo. Quantos sócios torcedores nós temos hoje? Em torno de 3.800 sócios torcedores. Né? Então, quando eu assumi em outubro do ano passado, eram 2.200. Então, teve um trabalho de pensar um novo programa do sócio torcedor, planejar esse novo programa, começar a divulgação, né, através da mídia, para os torcedores. Então, você veja que nós estamos falando praticamente de 3 meses do programa lançado. Então, em 3 meses, o Operário conseguiu crescer 1.600 sócios torcedores. É claro que chega num momento, deu aquela arrancada, né, aquele start inicial, e a gente sabe que não vai crescer 1.600 sócios torcedores a cada 3 meses. Chega um momento em que esse número começa a diminuir. E aí são outros raízes, outro enraizamento do programa, que vai fazer com que esse sócio continue num crescimento, embora menor, mas continue num crescimento em busca dos resultados que a gente almeja alcançar. Tem 2 aspectos que eu acho interessante. Eu vou começar primeiro com o sócio família, né? Então, o sócio torcedor na modalidade para a família. Eu acho que realmente os valores eles são compatíveis, porque se a gente for comprar os ingressos para os jogos individualmente vai ficar muito mais caro no final das contas. E temos a probabilidade de aproximar a família do esporte. Um esporte de massas como é o futebol, do meu ponto de vista, estimula as crianças a praticarem esporte, de uma forma geral. Acho que existe o mesmo efeito psicológico com o vôlei, com o basquete, né? E eu acho que a Prefeitura vem fazendo um excelente trabalho, a Prefeitura de Ponta Grossa, nas parcerias que firma, tentando ajudar a cidade no que se refere ao esporte profissional. E nós temos também grandes apoiadores em outros projetos ligados ao Operário. A gente vai falar sobre isso mais na sequência. Agora, quando você tem, como criança, o apoio do pai e da mãe indo ao estádio, não fica ruim jogar futebol.
Pelo contrário, né, é algo louvável. O senhor acredita que essa construção de uma imagem positiva do futebol, ou a recuperação de uma imagem positiva do futebol, que em função de alguns personagens um tanto polêmicos no esporte, pode ter sido afetada ao longo dos últimos anos, acaba sendo modificada, ou seja, para melhor? Certamente. A partir do momento em que você concentra no espaço físico toda a família, né, desde do pai, a mãe, o filho, os avós, e essa praça esportiva te oferece um bom espaço de lazer além do jogo, né, além da partida de futebol propriamente dita, e se torna um ambiente agradável, isso vai começar a ser proliferado de uma maneira positiva cada vez mais, né? E vai fazer com que desmistifique um pouco aquela história do futebol somente para homens, só de xingamento, né? Então hoje nós temos o estádio muito frequentado pelas mulheres, não temos nenhum problema, né? Que existia há 15, 20 anos atrás, a mulher praticamente não poder ir ao estádio. Então, por conta de que as torcidas mexiam com as mulheres, hoje não, né? Então hoje o marido leva a namorada, leva a mãe, leva a filha, e o ambiente é super agradável. Então eu entendo que numa praça esportiva como é o Germano Krieger, que se concentram pessoas que vão lá com o intuito, com o objetivo de fazer um lazer, né? Isso vai refletir de uma maneira cada vez mais positiva na nossa sociedade. Eu vejo a mesma coisa em relação... Minha preocupação é sempre com as crianças, né? Nós temos um mundo muito conturbado, excessivamente digital e, ao mesmo tempo, com perigo nas ruas, né? Antigamente as pessoas jogavam bola na rua sem grande problema. As crianças praticavam esporte nas ruas, brincavam nas ruas. Eu sou dessa época, inclusive. Pois é, eu também. E eu sinto um pouco de pena das crianças hoje em dia. Eu vejo que elas estão excessivamente nos tablets, nos celulares, às vezes na frente da TV, jogando, não necessariamente assistindo TV. É um tempo muito conturbado. Ainda existem limites sendo construídos para que as crianças aprendam ou reaprendam, em alguns casos, a brincar, né? Aprendam ou reaprendam. O aprendam que me preocupa mais. Tem criança que nunca aprendeu a brincar, fica só no celular, por exemplo. E o esporte é saúde, né? O esporte com uma alimentação balanceada é saúde. E eu acho que a questão do sócio Kids é muito bacana, porque atrai essa criança para perto do esporte. Eu não sei jogar futebol, mas sabe fazer outra coisa, né? Às vezes correr. O Brasil tem bons corredores, né, no atletismo, ao longo de sua história olímpica. E assim vai, nadadores, a mesma coisa. Então nós temos a opção de construir pessoas apaixonadas pelo esporte. O Sócio Kids tem essa capacidade como ferramenta social, o senhor não acha? Com toda certeza. E inclusive quando a gente fala no Sócio Kids, a gente fala do Sócio Kids para meninos e meninas. Nós temos um grande número de meninas associadas ao nosso Sócio Kids. Então nós fazemos assim, o Sócio Kids ele tem direito ao entrar com os jogadores do Operário, como eu falei, dentro de campo nos dias de jogos do Operário. Então, como que funciona? O pai, a própria criança entra lá no site do Operário e se cadastra para o jogo que vai ter, que no próximo domingo agora, se cadastra para o jogo e a gente limita o número de 11, 12 crianças para entrar com os jogadores. Justamente para que a gente possa atender dessas crianças, para que não tenha nenhum perigo, nenhum risco de cair, de levar uma bolada dentro de campo, né? Então nós abrimos as inscrições através do site do Operário. O que acontece? Você cadastra muitas meninas ali. E meninas que têm como ídolo o Chicão, o Simão, o Peixoto, né? E o que nós fazemos com essas crianças? Então, elas vão até o Germano Krieger 1 hora antes do jogo, daí nós fazemos um tour por dentro do estádio, Germano Krieger, com as crianças. Então elas primeiro tiram foto com os troféus que o Operário ganhou, de campeão paranaense, de campeão brasileiro. Quando os jogadores sobem para o campo para fazer o aquecimento, nós vamos ao vestiário dos jogadores. Então ali está tudo preparado, já as camisas para que eles joguem, material de futebol, de jogo deles. Nós fazemos um tour com as crianças dentro do vestiário. Tiramos foto, né, acompanha um fotógrafo do Operário. Daí nós saímos do vestiário, vamos para a academia do Operário. E daí depois da academia que a gente vai para dentro do campo, né, na boca do túnel, esperar os jogadores entrarem, para que as crianças entrem com os jogadores, cantem o hino e daí se retirem.
E Ney, vem criança de Teixeira Soares. Nós temos sócio em Teixeira Soares, em Curitiba, em Castro, em São Mateus do Sul, né? É claro que a grande maioria de Ponta Grossa, mas para você ter uma ideia do alcance do nosso Sócio Kids, né? No primeiro sorteio que nós fizemos, veio uma família de Teixeira Soares. A menina ainda uma menina de ter uns 2, 3 anos. E a mãe falou assim, ó, nesse jogo nós nem vimos, mas como ela foi sorteada, então nós viemos trazer ela para entrar com os jogadores em campo. Né? Que coisa Isso linda. É fantástico. Né? É você oportunizar para a criança aquilo que eu não tive e você não teve na tua época de criança, de a criança poder entrar dentro do gramado com o jogador. Né? É uma imagem que de repente faltou na minha infância, eu que sempre gostei muito de futebol, de poder entrar com o time da minha cidade, dentro do gramado, cantar um hino, é uma imagem que ficaria para sempre. E é isso que a gente ouve dos pais. Né? Então é tirado fotografia, colocado no Facebook do Operário, no site do Operário, e os pais agradecem muito a oportunidade que o clube está dando para as crianças. Né? E naquele momento em que a criança está indo no Germano Krieger, ela está aprendendo a gostar do Operário, vai ser o torcedor do futuro do Operário, e como você bem mencionou, naquele momento ela não está lidando com o celular, não está dando com a internet, não está trancada dentro de casa, não está pensando em outra coisa, ou seja, ela está aproveitando aquele momento na praça esportiva. Isso para nós é sensacional. É uma experiência sensorial, literalmente, né? Você tem o barulho do estádio, os sons, enfim, tem coisas que o aspecto visual, como eu falo, é uma experiência sensorial que modifica a realidade. Uma coisa é você ver o jogo pela TV, no estádio é sempre diferente. Dizer que não é diferente é mentira. No estádio é sempre diferente. Eu me lembro que há muito tempo atrás, ainda na condição de repórter, eu fui fazer cobertura de um jogo, no Germano Krieger. E é óbvio que eu comecei a torcer pelo Operário. Né? Daí um dos torcedores, que estava ali na parte coberta, perto das cabines de imprensa, falou, mas você não tem que ficar isento durante a matéria? Eu falei, durante a matéria. Agora eu estou torcendo, depois eu fecho a matéria de maneira isenta. Né? É esse o impacto que causa o estádio em você. Né? O estádio, ele te conquista. Ele tem essa capacidade. E eu acho que isso é muito positivo, quando as famílias podem, como eu falei, nessa época excessivamente midiática, ter uma experiência que fuja desse universo virtual. Eu acho que é muito relevante para a sociedade como um todo. Né? E veja, o Operário hoje tem menos de 0,5% da população de Ponta Grossa é sócio do Operário. Menos de 0,5%. Tranquilamente o Operário pode chegar a 2% da população, se pegar só números de Ponta Grossa, como sócio torcedor, que daria algo em torno de 7 mil sócios. É claro que para isso, né, tem uma situação que eu tenho colocado sempre, que o fator preponderante para que o Operário conquiste cada vez mais torcedores do Operário, porque hoje o Operário é o segundo time da grande maioria das pessoas, às vezes até o terceiro time. E um fator preponderante para que o Operário consiga atrair cada vez mais torcedores do Operário, que começa pelo Sócio Kids, ele vai tomando paixão pelo clube, mas o fator preponderante é o resultado dentro de campo. Né? Sim. Então, essa nova gestão do Álvaro Góes, que começou ali no final de 2014, já colheu o primeiro resultado em 2015, que foi campeão paranaense. Em 2016, infelizmente, o Operário acabou caindo para a segunda divisão, mas conquistou o título da Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23, que proporcionou a ele disputar a Série D em 2017, e em 2017 voltou a conquistar mais um título, que é o da Série D, e do brasileiro. Acredito que é o título mais importante da história dos mais de 100 anos do Operário até hoje. Tudo isso faz com que atraia mais pessoas para dentro do estádio. Então, por isso que o objetivo do Operário esse ano é voltar à primeira divisão do futebol paranaense. Esse é o objetivo principal do primeiro semestre do Operário. E o objetivo principal do segundo semestre é subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Operário tendo o calendário, a torcida tendo calendário para ir todo ano, né, praticamente todo ano, tendo jogos dentro do Germano Krieger, o torcedor vai se apaixonar cada vez mais pelo nosso clube. Né? E o Operário precisa ter essa constância. Não pode um ano jogar a Série A do Paranaense, daí passar 2 anos na Série B, de repente subir para a Série A de novo, jogar uma Copa do Brasil e depois ficar 2, 3 anos afastado da Copa do Brasil. Então o Operário tem um potencial da torcida muito grande. O Londrina faz tudo isso que eu estou falando aqui.
O Londrina participa todos os anos do Campeonato Paranaense, todos os anos da Copa do Brasil, já está no 4º, 5º ano jogando a Série B do Brasileiro, só que o Londrina não tem potencial, a cidade de Londrina não tem o potencial de torcida que Ponta Grossa tem. Então, se o Operário, a partir do momento que o Operário alcançar o patamar que o Londrina está hoje, o nosso estádio vai ser para 5, 6 mil pessoas em todos os jogos. O programa de sócio-torcedor vai ser para 7 mil sócios-torcedores para cima. E isso é importantíssimo para a receita do clube, para o planejamento do Operário. Né? Você ter uma quantidade de sócio-torcedor, onde você possa olhar para a tua receita mensal e projetar ela em cima dos gastos que você tem, e mais ainda, projetar ela em cima do que você pode qualificar cada vez mais o clube de futebol e a estrutura do clube, isso é aquele caminho sem volta que vai fazer com que o Operário seja cada vez maior. Alcançar patamares que há 4, 5 anos atrás, sinceramente, eram inimagináveis para a nossa cidade. Eu sinceramente compreendo isso. E o senhor coloca dessa forma. O programa sócio-torcedor é a ferramenta que o Operário precisa para se manter competitivo, seria isso? Exatamente. Se o Operário não tiver um programa de sócio-torcedor muito forte e constante, só de patrocínio das empresas que estampam a camisa do Operário, de placas de campo, o Operário não vai sobreviver. Né? Porque o Operário tem calendário para 8 meses. Né? Por mais que jogue Série A do Paranaense, Série C ou B do Brasileiro, é calendário de 8 meses. Mas o Operário tem despesa de 12 meses. Né? São 12 meses do ano que a estrutura está lá e carece de manutenção. Funcionários que recebem salário 12 meses do ano. Jogadores, né, que agora não tem mais aquela situação de Operário fazer um time 4 meses para 4 meses do ano e terminou o campeonato, manda todo mundo embora. O Operário tem contrato com jogadores para 2 anos, 3 anos, ou seja, terminou o campeonato, o jogador continua recebendo salário. Chega no final do ano, o jogador tem direito a 13º. Então, tendo um programa de sócio-torcedor fortalecido, aonde o sócio pague os 12 meses, que é o que eu contemplo no nosso programa, o sócio pagando 12 meses de mensalidade, isso dá uma folga muito grande para o Operário em termos de fluxo de caixa e de receita. Né? Só que para isso o Operário precisa alcançar, para o Operário ser quase que autossuficiente em termos de pagamento das despesas, o Operário precisa ter de 6 a 7 mil sócios-torcedores. Eu acredito que seja possível alcançar esse número com tudo isso que vocês estão fazendo na área de marketing. Parabéns. Parabéns. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o programa Sócio-Torcedor do Fantasma de Vila Oficinas, o Operário Ferroviário Esporte Clube. Comigo no estúdio está Joelcio de Miranda, diretor do Operário, especificamente falando, diretor do programa Sócio-Torcedor. Nós conversamos no bloco anterior sobre as modalidades de planos que existem dentro do programa Sócio-Torcedor e o trabalho de marketing que vocês fizeram foi muito inteligente, principalmente na atração de outros públicos. E acho que também tem uma função social por trás de tudo isso. Então, parabéns, como eu falei no fim do bloco anterior. Eu gostaria de retomar a questão dos valores. Individualmente, existe a questão do plano família, que daí passa um pouco desse teto que eu vou citar agora, mas individualmente o valor oscila de R$30 a R$120, dependendo da modalidade de plano. Quais são as formas de pagamento? As formas de pagamento, nós hoje disponibilizamos em 3 situações para o nosso sócio-torcedor. 2 delas através do cartão de crédito. Né? Então, a primeira delas é o sócio vai até a loja e paga já as 12 mensalidades, né, no momento. Quando ele paga essas 12 mensalidades, ele retira do limite do cartão de crédito dele o total de mensalidades. Por exemplo, sócio prata dá 480 no ano. Então, se ele quiser passar as 12 vezes, vai retirar do limite do cartão de crédito dele 480, mas no cartão dele, na fatura, vai cair os mesmos R$40 por mês.
A segunda situação é também através do cartão de crédito, mas através do crédito recorrente. Ou seja, também vai cair 12 meses, 12 parcelas de R$40, mas vai tirar do limite do cartão de crédito dele somente os R$40, né? Porque ele vai passar mensalmente através do crédito recorrente. E a terceira opção seria em dinheiro. Então o sócio paga de 3 em 3 mensalidades. Então o sócio prata que quiser, por exemplo, ir hoje até a loja do operário, ele vai pagar os meses de março, abril e maio, né? Paga R$120. Depois volta em junho, paga junho, julho e agosto e assim por diante. Quando eu assumi o operário, tinha a modalidade de boleto bancário. Mas nós eliminamos essa modalidade porque praticamente 100% da inadimplência do operário é através do boleto bancário. Por isso que muita gente pergunta, poxa, por que você não faz o boleto bancário? E, infelizmente, a inadimplência é muito alta e nós tentamos ao máximo reduzir essa inadimplência que o programa tem. Bom, então agora o problema de inadimplência, eu acredito, tenha sido solucionado. Exatamente, porque a inadimplência que nós temos hoje é a inadimplência passada, né? E quando eu assumi o programa, nós tínhamos 30% de inadimplência, hoje nós já conseguimos reduzir a 17%, renegociando aqueles sócios que tinham boletos atrasados, né? Então vai até a loja, a gente tem que cobrar aquilo que ficou para trás, aquelas mensalidades que estão atrasadas, mas a gente acrescenta aquelas parcelas nas parcelas atuais, divide como ficar melhor para o sócio, ou seja, a gente fala para aquele que tem ainda a mensalidade atrasada, tem um débito com o operário e quer voltar a ser sócio torcedor, vai até a loja, vai até o espaço, nós negociamos, fazemos lá como ficar bom, como couber no bolso do sócio torcedor. Perfeito. Vocês também têm um clube de benefícios, empresas associadas ao operário que dão descontos, é isso? Exatamente. Essa foi uma das ramificações que a gente faz para sustentar o programa do sócio torcedor. Porque como é que eu vou fazer com que o sócio pague 12 meses de mensalidade se só tem 8 meses de futebol, né? Essa era uma grande reclamação do sócio torcedor. Poxa, vocês querem que eu pague 12 mensalidades, mas quando não tem jogo, por que eu vou ficar pagando a mensalidade? Então, uma das sustentações do nosso programa foi lançar o Clube de Benefícios, que hoje são mais de 40 estabelecimentos já credenciados ao operário, de todos os segmentos, né, da nossa economia, que participam do programa Sócio Torcedor, ofertando desconto para o sócio torcedor que paga as suas mensalidades em dia. Descontos que variam de 5% a 40%. Empresas de renome, empresas tradicionais de nossa cidade, e a preocupação é fazer convênio com aquelas empresas onde nós normalmente consumimos no nosso dia a dia. Ou seja, proporcionando para o sócio torcedor que ele, ao consumir o produto ou o serviço que ele tem necessidade, que ele tenha um reembolso, através dos descontos, da mensalidade que ele paga para o operário. Então ele paga R$40 de sócio prata, mas ele vai numa panificadora, numa loja de comércio de roupa, de calçado, numa farmácia, num bar, no shopping, né? Onde ele gasta, ele vai estar ganhando desconto. Quando vai chegar no final do mês, ele vai fazer a conta, ele obteve mais desconto do que o valor que ele pagou em mensalidade para o operário. Então, com isso, né, a gente dá sustentabilidade ao programa do sócio torcedor, fazendo com que o sócio goste cada vez mais do nosso programa e se sinta incentivado a pagar as 12 mensalidades do programa Sócio Fantasma da Vida. Eu acho que a ideia do Clube de Benefícios é muito boa, porque realmente faz com que as pessoas, como o senhor mesmo disse, vejam a vantagem em continuar pagando a mensalidade pelos descontos que obtêm em outros lugares. Em relação à premiação, vocês também têm prêmios entregues aos sócios torcedores todos os meses, é isso? Exatamente. Então, como eu falei, o programa foi pensado, planejado e tentando abordar várias situações onde o sócio se sinta motivado, como eu falei, a pagar as mensalidades em dia. Então, fora o valor do ingresso, você citou no bloco anterior que o valor do ingresso é muito mais caro do que qualquer uma das categorias do nosso sócio. E é exatamente isso, né? Para você ter uma ideia, o valor do ingresso para a segunda divisão do Paranaense é R$50 por jogo. O sócio prata paga 40. O operário tem mês que ele vai fazer 4 jogos em casa. Então é R$10 por jogo no programa Sócio Fantasma da Vida. Se o senhor comprar o ingresso para o Paranaense, a segunda divisão é 50. Na Série C, esse ingresso vai ser 80. Então tem pessoas que falam assim, mas eu vou no jogo uma vez por mês só.
Mas se você for uma vez por mês sendo sócio Fantasma da Vila, mesmo assim você vai pagar mais barato do que você comprando o ingresso, né? Então, a questão do ingresso mais caro em relação às categorias lançadas no programa sócio-torcedor, o clube de benefícios e o sorteio que nós fazemos são os alicerces do nosso programa Sócio Fantasma da Vila. Então, os prêmios, nós hoje sorteamos já em torno de 25 a quase 30 prêmios mensais para o sócio que está com a mensalidade em dia. Prêmios que variam desde um vale-refeição no estabelecimento da cidade a R$20, até prêmios que equivalem a 200, 300 reais. Ou seja, são 4, 5 mensalidades do sócio prata, são 2 mensalidades do sócio diamante, são de 3 a 4 mensalidades do sócio ouro. Então, basta que para isso o sócio esteja em dia com as mensalidades. Então, todo mês nós fazemos o sorteio via Facebook do Operário, transmitimos ao vivo para demonstrar a transparência, a credibilidade daquilo que é feito. E fora os sorteios dos prêmios ainda, tem uma outra situação onde o sócio torcedor que faz aniversário no dia em que o Operário está jogando no Germano Krieg, ele concorre a 4 ingressos para levar no dia do jogo, comemorar o seu aniversário junto com parentes e amigos. Então ele está concorrendo a 4 ingressos. Para o aniversariante que faz aniversário no dia do jogo. E para o aniversariante que faz aniversário no mês do jogo, ele concorre a 3 ingressos. Então, pegar o mês de março, agora o Operário jogou dia 4, 18 e 25 de março. Então, os aniversariantes do mês de março concorreram 3 vezes a 3 ingressos. Então, todos os aniversariantes concorreram, tanto para o jogo do dia 4, quanto para o dia 18, quanto para o dia 25. E os aniversariantes do dia, a mesma coisa. Quem fez aniversário no dia 4 ganhou, foi feito o sorteio, ganhou 4 ingressos. Do dia 18 também, e do dia 25 a mesma coisa. Ou seja, uma série de benefícios que o sócio Fantasma da Vila tem, que não precisa saber muito de matemática para que ele faça a conta e veja o quanto é mais vantagem ele ser hoje um sócio torcedor Fantasma da Vila. Uhum. Se a gente falar de R$80 a entrada, no caso da Série C, isso para arquibancada sem cobertura, né? Porque a arquibancada coberta, daí o preço é mais caro. Exatamente. O R$80 é para a arquibancada descoberta, né? Aquele que corresponde ali a quase 70% do espaço do Germano Krieg. E se ele for se associar e escolher o sócio prata, por exemplo, né, ele vai pagar R$40. Então ele vai assistir a 2, 3 jogos da Série C por R$40. Se for comprar o ingresso a cada vez que você for assistir o jogo, você vai pagar R$240. Né? São R$80 cada ingresso. Então, se for para jogar 3 vezes em casa no mesmo mês, e você não for sócio, tiver que comprar o ingresso, você vai pagar 240. Ou seja, você vai pagar 2 mensalidades do sócio diamante. Então, para ver a diferença que pode fazer isso no bolso de quem quer ir até o Germano Krieg. No que se refere à loja, a loja, bem pouco tempo atrás, oferecia apenas a camisa oficial. Eu sei que a camisa oficial do Operário é mais barata que a camisa oficial de outros clubes. Mas o fato é que o Operário, o nosso time, nós temos uma realidade que não é financeiramente assim tão confortável. Eu acho que vai melhorar com o passar dos anos, a cidade vem crescendo muito. Mas fica a pergunta, o número de produtos foi ampliado ultimamente? Foi, como você bem falou, praticamente um ano atrás o Operário disponibilizava apenas as camisas oficiais que o Operário joga para a venda do sócio ou do não sócio. Hoje nós temos mais de 50 itens para venda na loja, né? Que também foi para nós atendermos uma solicitação do nosso sócio torcedor, que sempre dizia assim, eu sou sócio do Operário, eu sou torcedor do Operário, mas eu não tenho produto para consumir, né? Então hoje nós temos uma linha de canecas, uma linha de pelúcia, bonés, 6 modelos de camisa do Operário para venda na loja, chaveiros, de produtos de qualidade, fornecido pelas mesmas empresas que fornecem para os grandes clubes do Brasil. O mesmo chaveiro que você compra do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Atlético Mineiro, do Internacional, do Grêmio, você compra na loja do Operário. O mesmo produto, fornecido pela mesma empresa, com um diferencial, mais barato. Nós conseguimos fazer um custo menor, mesmo comprando uma quantidade menor. Por quê? Nós reduzimos a nossa margem de lucro, né? Que o objetivo o que é? Que o sócio do Operário, o torcedor do Operário, ele tenha no seu chaveiro de casa ou do carro
a logomarca do Operário, que ele tenha no seu carro um adesivo do Operário, que ele esteja vestindo uma camisa do Operário. É impressionante a quantidade de pessoas que vão hoje a Germano Krieger com algum modelo de camisa do Operário. Acredito que de cada 10 pessoas que estão no Germano Krieger, 7 delas hoje, ou seja, 70%, estão vestindo uma camisa do Operário. Seja a camisa oficial, seja a camisa de treino. Para você ter uma ideia, né, nós estamos lançando agora uma camisa do Operário branca, com os patrocínios em preto e branco, ou seja, vai ser uma camisa totalmente alvinegro, que eu fiz uma pré-venda somente em 2 grupos de WhatsApp da torcida do Operário, e eu vendi 150 camisas em 3 horas. Né? Ou seja, e é uma camisa que tem o valor dela R$160. Então, o produto pode não ser muito barato, né? Pode não caber no bolso de todo mundo, mas nós temos uma torcida apaixonada, nós temos uma torcida que quer consumir. Então, o Operário tem que disponibilizar tudo isso para o seu torcedor, ou seja, um time de qualidade, que é o que nós temos, o Operário melhorando a sua estrutura fora de campo cada vez mais, uma loja ofertando cada vez uma quantidade maior de produtos para o seu sócio, ou para o não sócio, para o torcedor do Operário, enfim, produtos em quantidade, variedade e principalmente em qualidade. Então, isso só vem fazer com que o Operário seja hoje exemplo, como já tem sido dito por outros clubes de futebol onde nós temos jogado, que hoje eles se espelham no Operário. Né? O foco deles hoje é no Operário, é olhar a administração do Operário para tentar fazer igual. O Operário hoje virou uma referência em termos do interior do Paraná. No que se refere aos artigos vendidos na loja, o senhor falou inclusive em bichos de pelúcia, e existem artigos, o senhor mencionava antes de iniciarmos o programa, que estão sendo produzidos, o senhor ainda não pode revelar quais são, por empresas que fornecem também fora do Brasil para clubes como o Liverpool, é isso? Exatamente. Então, como eu falei, a nossa torcida é muito apaixonada. E ela fica brava, às vezes, de pessoas quererem menosprezar o nome do Operário, a história que o Operário tem, ou achar que pelo Operário ser um time do interior, não mereça ter produtos que sejam hoje utilizados por os grandes clubes do Brasil. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Né? O Operário tem uma média de público melhor do que os times da capital, muitas vezes. Né? O Operário tem uma média de público, se você pegar a média de público de muitos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, são inferiores à nossa média de público da Série B do Campeonato Paranaense. Para ver a força que nós temos na nossa torcida. E é justamente pensando nisso, em ofertar sempre um produto de qualidade, um produto que é comercializado nos grandes clubes do Brasil, que nós temos trabalhado. E para isso, nós vamos receber agora, no mês de abril, um produto, que eu não quero estragar a surpresa, mas que é produzido fora do Brasil, pela mesma empresa que produz para o Liverpool, para o Chelsea, para o Barcelona, para o Real Madrid, para todos os grandes clubes do Brasil. O Operário vai ter o mesmo produto aqui, 4 variedades do produto disponibilizadas na sua loja. Ou seja, nós estamos dando para o nosso torcedor, que é mais apaixonado do que muito clube grande, aquilo que os torcedores desses clubes grandes têm hoje. A gente falou dos produtos da loja, então são mais de 50 itens, e a gente falou muito, mas a gente não disse como as pessoas fazem para se tornar um sócio-torcedor. Qual é o processo? É muito simples. A pessoa que hoje quer se tornar um sócio-torcedor vai até o espaço do sócio-torcedor, que fica no Germano Krieger, Rua Padre Nóbrega, 265, ali no nosso estádio, leva os documentos pessoais e somente isso, né? E o cartão de crédito ou o dinheiro, conforme a modalidade, como nós já falamos, que ele vai escolher para pagamento. Preenche na hora a documentação, e em 3 dias nós entregamos a carteirinha personalizada para ele, né? Que esse é um outro diferencial em relação ao programa do sócio-torcedor antigo. Antes o sócio-torcedor tinha somente uma carteirinha, onde não tinha a personalização, tinha somente a logomarca do Operário. Hoje ele recebe a carteirinha com a categoria que lhe pertence e com o nome, né, personalizado na carteira, para que ele possa usufruir do clube de benefício. Então é um processo muito simples, demora 5, 10 minutos. Ele pode fazer isso no final de semana do jogo do Operário, ele pode fazer isso no dia do jogo do Operário, ele pode fazer 10 minutos antes de começar o jogo, né, que não vai sair a carteirinha na hora, mas a gente recolhe ele para dentro do estádio através dos procedimentos que a gente já adotou. Esses produtos da loja, eu esqueci de perguntar isso, tenho que voltar nesse tópico, eles são prioritariamente para os sócios torcedores?
Muitos deles sim, né? Ou melhor, alguns deles sim. Muitos deles, quando nós lançamos primeiro a venda direcionada para o sócio torcedor. Porque a minha gestão, Ney, sempre teve o foco no seguinte, é valorizar o sócio torcedor. Né? Por isso que nos anos anteriores o Operário fez promoção de ingresso em dias de jogos que tinha uma relevância, uma importância maior, e isso era de grande reclamação do sócio torcedor, que pagava em dias mensalidades durante 12 meses, e chegava em determinados jogos, o Operário fazia promoção, onde igualava o preço que o sócio torcedor pagava com aquele que não era sócio. Né? Daí é onde fica a valorização do sócio. Ele paga 12 meses e aquele torcedor eventual em determinados jogos ia pagar o mesmo valor. Então, isso foi uma promessa minha para o sócio torcedor e que eu gosto de reafirmar a cada programa que eu participo, seja de rádio, de televisão, que o Operário não vai fazer promoção de ingresso. Nós já vamos partir para a segunda fase do Campeonato Paranaense, o Operário não fez promoção, o ingresso da Paranaense da Série B vai continuar até o último jogo a R$50, e na Série C o Operário também não vai fazer promoção de ingresso. O ingresso vai ser R$80. Para quê? Para valorizar o nosso sócio, assim como os produtos da loja. Então tem certos produtos que quando a gente lança, os primeiros 30 dias são para venda exclusivamente do sócio torcedor. Tem um pessoal que às vezes fica bravo com a gente, chega na loja, quer comprar, perde-se venda, mas nós valorizamos primeiro o sócio. Então o sócio vai, consome, daí sobrou material, não foi consumido na totalidade, a gente abre para o restante da população. E temos dois modelos de camisa agora, que esses sim são exclusivos para o sócio torcedor. Inclusive vem escrito nas costas da camisa, sócio torcedor do Operário. Esse, se não for sócio torcedor, pode passar 30, 60, 90 dias, ele não vai conseguir comprar. Ou seja, é mais uma forma da pessoa ver, né, que ela se tornando sócio torcedor tem mais esse benefício ainda, além de todos os outros aqui que nós já falamos durante o programa. A camisa de treino acabou sendo um sucesso muito grande entre esses produtos? A camisa de treino era um pedido, um sonho antigo do torcedor do Operário em poder utilizar a camisa, porque a camisa de treino sempre foi muito bonita. Muitos dizem que a camisa é mais bonita do que a própria camisa oficial do Operário. E o Operário, por alguma razão que ninguém soube me explicar, não comercializava essas camisas. Então o sócio queria consumir, o Operário precisava de receita, mas as duas coisas não se encontravam. Então, quando eu assumi o programa, uma das primeiras coisas que eu conversei com o Álvaro, pedi autorização dele, foi para que a gente comercializasse essas camisas na loja do Operário. O Álvaro prontamente atendeu o meu pedido. Nós passamos a vender essa camisa e eu já vou para o terceiro pedido, junto a fornecedor de materiais, da camisa do sócio torcedor. Então, foi um sucesso muito grande de venda e circulando pela cidade de Ponta Grossa, em dias de jogos do Operário, você vê a quantidade de camisas de treino que tem sendo utilizada para a nossa torcida. Na realidade, vocês têm um mercado muito interessante para ser explorado, né? Eu falo isso pela sustentabilidade do próprio clube. Exatamente, um mercado promissor em termos que se lida com a paixão do torcedor. Né? E volto a dizer, isso com o Operário disputando uma Série B do Campeonato Paranaense, e o Operário disputando agora pela primeira vez, depois de décadas, uma série de Campeonato Brasileiro. Né? Disputou ano passado a Série D, mas agora a Série C num formato diferente, onde você vai ter um calendário de ida e volta, onde o Operário vai fazer pelo menos 18 jogos, né? Da Série C. Então, é por isso que eu digo que o Operário, estando sempre participando de campeonatos, né? Seja Série A do Paranaense, seja de Série C para cima do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o nosso número de torcedores cresça ainda mais, o número de sócios cresça na mesma proporção e a quantidade de vendas que o Operário vai conseguir, a receita que o Operário vai conseguir, que isso acaba amenizando, acaba ajudando a pagar as despesas do clube também, esse aumento da receita vai ser cada vez maior. E isso nós estamos falando aqui, a todo momento nós tratamos somente da população de Ponta Grossa. Né? Uhum. Mas como eu já mencionei, nós temos sócio Kids em Teixeira Soares, em Castro, em Curitiba, em Carambeí, em São Mateus do Sul. Então, quer dizer, tem pessoas que... Nós temos sócio torcedor de Arapoti, que eles vêm de Arapoti esses jogos aqui. Então, a gente não consegue ainda mensurar a quantidade de sócios que nós temos fora de Ponta Grossa. E o programa Sócio Torcedor, no ano que vem, vai contemplar também uma categoria para o sócio que mora fora de Ponta Grossa. Né?
esse nosso programa ele vai ser lapidado a todo ano, ele vai ser melhorado, ele vai ter que passar por uma reciclagem constante, porque a intenção é sempre de fortalecer o programa sócio-torcedor. A gente tem que sempre estar buscando esses nichos aí que tem de mercado do sócio, copiando uma ideia que tem já que deu certo de repente em um outro clube do Brasil, trazendo para a nossa realidade, para a nossa necessidade do operário. Ou seja, é um programa que vai estar sendo aprimorado a cada ano. Sr. Joelson, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o programa Sócio-Torcedor do Fantasma de Vila Oficinas, o Operário Ferroviário Esporte Clube. Comigo no estúdio está o diretor do Operário, responsável pelo programa Sócio-Torcedor, Joelson de Miranda. Nós estamos chegando ao fim do programa de hoje e falamos muito sobre diferentes aspectos do programa Sócio-Torcedor, as vantagens que existem em pagar em dia, principalmente em relação ao clube de benefícios. Eu achei uma estratégia muito inteligente. E também em relação aos próprios jogos, ou seja, muito mais barato você ser sócio-torcedor do que pagar os ingressos individualmente. Bem mais barato, diga-se de passagem, muito mais racional do ponto de vista financeiro. O que algumas pessoas acabam perguntando o sócio-torcedor tem acesso à parte social do clube operário ou não? Não. O operário é um só, né? Operário Ferroviário Esporte Clube, mas dividido entre a parte social e a parte do futebol profissional. Então, o Álvaro Góes, ele é o presidente do grupo gestor que trata somente do futebol profissional. Não tem nada a ver com a parte social. E o presidente do clube como um todo, que é o Marcos Kosmoski, direciona toda a atenção dele para a parte social do clube. Então, quem é sócio da parte social não tem direito a assistir os jogos do operário se não pagar o ingresso ou não for sócio-torcedor. E o sócio-torcedor Fantasma da Vila também não tem direito a frequentar a parte social do clube sem que de lá seja sócio e contribua também com a sua mensalidade. Então é o mesmo clube, mas duas coisas distintas, a parte social e a parte do futebol profissional. Aliás, essa profissionalização do departamento de futebol acabou sendo muito saudável para o Operário Ferroviário Esporte Clube. Suas considerações finais, por favor, diretor. E fique à vontade, nós temos ainda um bom tempo. Bom, eu agradeço, né, no primeiro bloco, como foi todo esse programa do sócio-torcedor Fantasma da Vila, ele foi pensado, foi planejado e está sendo executado e vai continuar sendo assim, a cada ano se reciclando, se remodelando, se aperfeiçoando, mas a gente não consegue chegar ao nosso consumidor final, que é o nosso sócio, se não for através da imprensa. Né? Então, agradeço muito o espaço que você, particularmente hoje, me cedeu aqui no seu programa, né? A grande audiência que você tem aí ao longo de todos os anos da sua vida, a credibilidade da palavra, né? Porque a gente sempre tem que ter muito cuidado, assim, quem é que vai divulgar a informação que a gente tem. Né? E quando a informação é divulgada por pessoas que têm uma credibilidade dentro da profissão, e tem uma qualidade profissional muito grande, isso chega de uma forma mais rápida, mais consistente e com uma veracidade maior para o nosso consumidor final. Né? Então, eu só tenho a agradecer, coloco aí a estrutura do operário no que diz respeito também ao programa Sócio Fantasma da Vila, a loja de materiais operário também à disposição de vocês. A partir de quiserem fazer uma reportagem, tem alguma dúvida, precisa que a gente volte aqui, nós estamos totalmente à disposição. E quero deixar também aqui um convite ao empresariado de Ponta Grossa. De repente, o empresariado ele pode proporcionar para o seu funcionário, para os seus clientes, um brinde, um presente, ajudando o operário. Ele pode, para o empresariado, a cada 10 carteirinhas que ele faça do sócio Fantasma da Vila, ele ganha um desconto na mensalidade. Então, o sócio prata, por exemplo, que é R$40, o empresariado vai lá e fala, quero fazer 10 carteirinhas do sócio prata. De 10 carteirinhas para cima, esse sócio prata sai para ele por R$30. Então, ele pode ir lá, quer ajudar o operário de alguma forma, é muito caro para patrocinar na camisa, para pôr uma placa dentro do estádio,
vai lá e faz 10, 11 carteirinhas, né? Sorteia entre os funcionários, sorteia entre os melhores clientes, dá para fazer uma promoção dentro do comércio do segmento que ele utiliza, seja produto ou serviço, e está beneficiando o seu cliente, está proporcionando um diferencial para ele e está ajudando o operário também. Então, da forma com que as pessoas entenderem que possam ajudar o operário, possam contribuir, nós estamos sempre abertos para sugestões e estamos lá à disposição também para poder absorver esse novo cliente nosso para o Sócio Fantasma da Vida. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa de hoje é o que eu posso fazer como contribuição ao Operário Ferroviário Esporte Clube, um clube que completa no dia 1º de maio 106 anos de história, portanto ainda são 105, e que tem feito muito por Ponta Grossa em diversos momentos. Não podemos esquecer que o clube já foi 14 vezes vice-campeão estadual, recebeu o apelido de Fantasma porque sempre incomodou os times da capital, ganhando deles em diversas ocasiões, e agora constrói uma história muito mais bem-sucedida com o título estadual de 2015 e o título nacional de 2017 e caminha para outros títulos no futuro, porque esse grupo é muito sério, é muito dedicado à cidade de Ponta Grossa, antes de mais nada. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Voltamos na semana que vem.